Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Nós agora estamos entrando em um novo conteúdo desta sétima semana para vocês, que é falar da atmosfera terrestre, né? E falar da atmosfera terrestre é falar do nosso ar, né? Então, aqui eu quero iniciar primeiro fazendo um experimento bem simples, bem básico, que todo mundo pode fazer, tá legal? Para nós podermos comprovar a existência do ar. Existem diversas formas de se comprovar na prática a existência do ar, né? E principalmente saber que o ar, ele ocupa lugar no espaço e é matéria, ok? Se é matéria, ele ocupa lugar no espaço. Ele tem massa, o ar pode ser pesado. Com uma simples bola de encher, um balão de encher, dá para fazer essa pesagem e comprovar que o ar tem massa, ok? Mas aqui a gente vai fazer uma experiência simples, que tem até no livro de vocês, comprovando a existência do ar. Então eu tenho aqui um recipiente com água, vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui um copo seco e tenho um papel amassado que eu vou colocar esse papel aqui, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mergulhar, né? Você pode ver aí, ó, o papel está seco, ok? A gente vai mergulhar esse copo aqui e ver o que acontece com esse papel, ok? Vocês estão vendo que eu mergulhei, aqui não tem nenhum segredo, mergulhei esse copo praticamente todinho lá no recipiente, tá? No caso, eu vou até minha mão vai entrar aqui, ok? E agora eu vou tirar, certo? E se você, eu sei que você não vai poder observar aí, mas o papel, ele está seco, 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 ok? O que explica isso? O que explica isso, né? É justamente que aqui, quando a gente coloca o copo, vou colocar ele vazio agora, o que acontece? O ar dentro desse copo pequeno, ele não vai deixar a água passar, por isso que ela não atinge o papel, ok? Então isso aqui é um experimento muito simples para a gente provar que o ar existe e ele ocupa lugar no espaço, ok? Esse ambiente aqui, todo o nosso ambiente onde nós vivemos tem ar. E nesse caso a gente já pode passar para o segundo ponto, que é relacionado às propriedades do ar. O ar e suas propriedades. Primeira propriedade, como eu já tinha falado, o ar ocupa lugar no espaço, ele é matéria. Então já provei aqui que ele existe e que ele ocupa lugar no espaço. Os nossos pulmões, quando eu estou enchendo meus pulmões de ar, então ele ocupa o espaço aqui dentro dos meus pulmões, tá? Segunda propriedade, o ar pode ser comprimido, que a gente aqui no caso vai chamar de compressibilidade. O ar, ele é constituído por partículas, por moléculas, tá legal? Tá legal? Então, eu posso comprimir essas partículas, ok? Essas moléculas, é a compressibilidade, ok? Se eu pegar um aparelho de injeção, né, de seringa, e o êmbolo tampar o orifício dele e empurrar, ali eu estou realizando a pressão no ar que está ali dentro daquela seringa. Aí eu estou realizando a compressibilidade. E o ar, ele pode ser expandido. Aí você tem a propriedade da expansibilidade ou elasticidade. Ele pode se expandir. Ok? Certo? Então, essas propriedades, compressibilidade e expansibilidade, são muito importantes porque o homem aprendeu a lidar com essas propriedades. Diversos instrumentos ao nosso redor e que são utilizados no nosso dia a dia, principalmente na parte tecnológica, né? No maquinário industrial, nós temos a aplicação dessas propriedades. Primeira, compressibilidade, né? O ar pode ser comprimido até um certo limite, e a outra, expansibilidade ou elasticidade, onde o ar pode ser expandido ou pode se distender. Sabendo disso, a gente pode entrar justamente no que a gente chama atmosfera terrestre, tá? A atmosfera terrestre, definindo a atmosfera terrestre, ela é a camada de ar que envolve a Terra. Olha, por isso que o tio PH começou a falar sobre o ar. Por quê? Porque a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. E ela tem várias importâncias, mas a importância mais significativa para nós é que nela está o oxigênio, né? O gás principal que é responsável em nos dar sobrevivência, porque nós respiramos
esse gás oxigênio. Existem diversas outras fenômenos naturais diversos que existem na nossa atmosfera, né? No caso, as ondas de rádio, a transmissão das ondas de rádio, hoje em dia, as ondas transmitidas pelos satélites, né? No caso, nós temos também a camada de ozônio, temos o efeito estufa, nós temos vários fenômenos que podem nos dar e nos mostrar o quão é importante a atmosfera terrestre, tá? As chuvas também, né, são fenômenos naturais que acontecem na atmosfera. Agora, como está constituída? Qual é a composição da atmosfera, né? Nós já definimos que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Agora, qual a composição dela? A composição da atmosfera é bem simples. Ela é constituída por uma quantidade maior de um gás chamado nitrogênio. Aí, em seguida, vem o oxigênio. Depois vem o gás carbônico. E, finalmente, os chamados gases raros ou gases nobres, em pequeníssima quantidade, ok? Qual a importância do nitrogênio? O nitrogênio ele é um gás que não é absorvido pelo nosso organismo, tá? Agora, ele é muito importante porque ele faz parte, o elemento químico nitrogênio faz parte das proteínas, que são fundamentais para o nosso organismo, para o organismo dos seres vivos. No solo existe nitrogênio, ok? Esse nitrogênio ele é absorvido pelos vegetais através dos nitratos e nitritos. E isso vai ser transformado em proteínas, lá, né? Vai fazer parte das proteínas. E quando nós, animais, usufruímos, nos alimentamos das plantas, né? Aí nós teremos esse elemento químico no nosso organismo, tá? O nitrogênio, ele faz parte de diversos fenômenos dentro da nossa atmosfera. O oxigênio, como eu falei, o oxigênio, ele é absorvido pelo nosso organismo, nós o utilizamos para a nossa respiração, ele é fundamental, e ele tem um nome especial. O gás oxigênio, ele é chamado comburente. Por quê? Porque ele alimenta a queima, que é a queima de uma substância, que é um assunto que nós iremos falar daqui a pouco, ok? Enfim, o oxigênio, ele é um gás fundamental para a nossa sobrevivência, nós não vivemos sem o oxigênio, ok? Tanto nós, seres vivos terrestres, como os seres vivos aquáticos. Claro que existem aqueles organismos que não podem sobreviver na presença do oxigênio, mas enfim, nós, a maioria dos seres, apresentam essa característica de necessitar do oxigênio para a sobrevivência. E como eu falei, ele é fundamental no processo da combustão, que é a queima de uma substância. Gás carbônico. O gás carbônico ele é muito importante para nós. Claro que na nossa respiração, quando nós inalamos oxigênio, ele vai até as nossas células, lá ocorre a respiração celular, como produção da respiração celular vem um gás carbônico, nós não podemos ter esse gás em excesso no nosso corpo, ele é lançado para fora pela expiração, tá? Pelo processo da expiração, mas ele também tem um fator importante para nós. Primeiro, esse gás carbônico, ele é fundamental para o processo da fotossíntese acontecer, que é realizado pelas plantas, pelos vegetais e pelas algas, ok? A fotossíntese ela precisa do gás carbônico para acontecer. Também nós temos o gás carbônico como fazendo parte do efeito estufa, que é um fenômeno natural que aquece o nosso planeta e nos permite sobreviver, ok? O aumento, depois a gente vai falar sobre isso, né? O aumento desse efeito estufa pode levar ao aquecimento global. E finalmente nós temos os chamados gases raros. É o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Cada um deles tem a sua importância. E eu vou deixar para vocês pesquisarem sobre os gases raros ou gases nobres e saber da utilidade de cada um deles. Fica como exercício de casa para você, ok? Agora, meus queridos, a gente vai dar uma pequena pausa para logo em seguida falarmos da combustão. Bom, continuando aqui o nosso assunto sobre o ar, né? Aí nós temos aqui agora a combustão. Vamos definir o que é combustão. Combustão é um processo de queima de uma substância. Combustão é um processo da queima de uma substância.
quais os componentes? Quais são os componentes que existem em uma combustão para que ela aconteça? No caso, eu tenho o combustível e o comburente. O que é o combustível? Combustível é aquela substância que queima, que pega fogo, ok? Exemplos: o papel, a parafina, a gasolina, o álcool e outros produtos que podem virar o querosene, ok? O óleo diesel. E aqui nós temos o exemplo que é a parafina nessa vela. Já já eu falo para vocês sobre essa velinha, tá bom? E o comburente? O comburente é a substância que alimenta a queima. Olha como é importante, né? Comburente é a substância que alimenta a queima. E o nosso garoto oxigênio é o comburente. Olha aí que interessante, né? Agora, numa combustão, ocorre a produção de determinadas substâncias, tá? E no caso, ocorre a produção do gás carbônico, ok? Daí entender que os diversos meios, diversos aparatos tecnológicos que realizam a combustão produzem gás carbônico, como também produz água na forma de vapor, ok? Aqui nesse caso nós temos o exemplo de uma vela queimando. Aí nós temos aqui, você pode perguntar assim: PH, tio PH, cadê o combustível aí? Muito bem, o combustível é o fogo? Não, o combustível é o que está sendo queimado. E aqui é a parafina. Parafina é que é o combustível. Tio, e o comburente? Quem é que está alimentando a queima dessa parafina? Muito bem, está aqui ao nosso redor. É o menino chamado oxigênio, meu filho. Olha aí que maravilha, né? Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês, em uma experiência muito simples, como é o oxigênio que está alimentando essa combustãozinha aqui, tá bom? Olha aí, presta atenção que o tio PH vai fazer, ó. Vamos esperar um pouquinho aqui, tá? Enquanto isso, vamos olhar aqui para o tio PH. Presta bem atenção. É muito importante nós entendermos que o gás carbônico, por ser um produto da combustão, e por ele fazer parte da atmosfera, e por ele ser fundamental no processo de fotossíntese, olha ali, dá uma pausa aqui no gás carbônico, olha a velinha, opa, apagou. Sabe por que apagou? Isso, garoto, muito bem, é isso que você pensou mesmo, olha aqui, ó, dentro tinha ar. E se tinha ar, dentro tinha oxigênio, desse recipiente aqui. Quando eu coloquei o vidro aqui, olha, vamos entender. Ao redor tinha oxigênio. A queima estava acontecendo. Quando eu coloquei o recipiente aqui, ficou uma quantidade pequena de ar dentro. Logicamente, dentro estava oxigênio. Só que esse oxigênio foi sendo consumido. Você percebe o consumo dele quando a chama vai se apagando. Então, quando o oxigênio todo aqui no interior é consumido, aí apaga-se, acaba-se a combustão. E aí você tem comprovado que o oxigênio é o gás comburente, que ele é que alimenta a chama. Mas voltando para o gás carbônico. Meus queridos, a combustão, na queima, ocorre a produção do gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é importante para a fotossíntese, né? Para outros processos, como o efeito estufa também, mas o aparato tecnológico, as máquinas que foram criadas e que realizam a combustão para funcionarem, elas passaram a produzir em massa esse gás carbônico, liberando muito gás carbônico na atmosfera. Só que esse gás carbônico em excesso ele pode causar problemas diversos, tá? E um detalhe é relacionado ao efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é uma camada de gases, normalmente o gás carbônico natural, que fica ao redor do planeta, que quando os raios solares incidem, atravessam a atmosfera, batem na superfície, uma parte desses raios volta, é refletido para o espaço, só que outra parte fica retido próximo à superfície por causa dessa estufa, desses gases, no caso o gás carbônico, que forma uma camada
dando uma forma de estufa, fazendo com que esse calor não se dissipa totalmente para o espaço, não volte, né? Isso é importante, por quê? Porque nos garante sobrevivência. Só que, como eu falei, a tecnologia, né, o aparato tecnológico, com o passar das gerações, a história da humanidade, aparelhos diversos, instrumentos diversos foram criados, né? E carros, né, os foguetes espaciais, tem os aviões, né? A locomotiva, né? Ou seja, tudo hoje nós temos, o petróleo é um tipo de combustível e que é ele que é utilizado na maioria dos processos para combustão, ok? Então isso aumentou a quantidade de gás carbônico no nosso planeta, na nossa atmosfera, e isso causou um problema sério, o aquecimento global. Então veja que o efeito estufa ele é natural, mas o aumento excessivo do gás carbônico liberado na atmosfera provocou o aquecimento global. E isso está trazendo problemas seríssimos. E um dos problemas é o derretimento das calotas polares, ok? E isso ocorre o aumento do nível do mar, que algumas cidades litorâneas já sofreram a inundação por causa desse aumento da quantidade, do nível de água do mar. Um outro fato importante que eu quero chamar a atenção é sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio ela é constituída por um gás, o gás ozônio. São 3 moléculas do gás oxigênio, tá? No caso, ela tem esse símbolo aqui, o gás oxigênio, o gás carbônio, o gás ozônio, tá? Tem esse símbolo aqui, O3, e esse gás, ele forma a chamada camada de ozônio. A camada de ozônio ela é fundamental para filtrar os raios solares, para evitar que a incidência excessiva deles causem problemas à nossa saúde. Uma delas é o câncer de pele. Mas o homem criou aparelhos, né, instrumentos, que são a base, que liberam para o ambiente os chamados clorofluorcarbonos, os CFCs. E isso, descobriu-se que esse material na atmosfera começou a destruir a camada de ozônio, destruir esse gás ozônio. E isso abriu um buraco, lá para o lado do Polo Norte, abriu um buraco nessa camada de ozônio e a incidência de vários problemas, né, câncer de pele aumentou, porque a temperatura também do planeta aumentou, né? Por isso a importância de ter os momentos certos para você tomar banho de sol, ok? Ao meio-dia jamais, tem que ser no início da manhã e no final da tarde, ok? Nesse período entre meio-dia e 3 horas da tarde não é favorável, a incidência de raios está muito grande, então pode causar problemas seríssimos. E no caso até queima de plantas, a destruição também de muitas relíquias nossas, né, estátuas e tudo mais. E aproveitando, falando de estátuas, nós temos também outro problema de poluição, porque a gente está falando agora da poluição da atmosfera, né? E na poluição também nós temos, e o nitrogênio faz parte disso também, né? Algumas substâncias, ácidos, são liberados no ambiente justamente pelas chaminés das fábricas, né, e outros meios, e isso esses ácidos vão se juntando ao vapor de água da atmosfera, às chuvas, então vai formando aí as chuvas ácidas, que queimam plantações diversas, atingem os nossos monumentos históricos, e traz problemas de saúde. Então, meus queridos, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. No livro de vocês tem falando muito bem sobre a camada de ozônio, sobre o efeito estufa, sobre o aquecimento global, né? Então aproveita agora esse momento, vai lá, tenta fazer sua atividade, dá uma estudada mais, pega teu livro, pega o Dr. Google, né? Pega lá o professor Google e vai lá dar uma estudada. Aqui o teu livro é maravilhoso, tem tanta coisa, fala os gases poluentes, gás carbônico, né? Fala do aquecimento global, como o tio PH agora falou, só que aqui está bem mais explicado, claro, né? Fala também dos óxidos de enxofre e de nitrogênio que contribuem para a formação das chuvas ácidas, né? Enfim, agora é com você.
eu quero que você dê uma lida nesses capítulos. No caso, primeiro é sobre a atmosfera terrestre, né? A composição da atmosfera terrestre, as propriedades que compõem o ar, a importância da atmosfera e sobre a poluição atmosférica, que é um grande problema que tem afligido a humanidade. Meus queridos, não esquece daquele detalhe. Qual é o detalhe? Curte o canal do Tio PH, compartilha aí, tá legal? Tchau!